Olá, bom dia a todos que me assistem, ou talvez, quem sabe, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você esteja assistindo esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos continuar aqui a nossa série no livro de Jó. Hoje o nosso último sermão. Chegamos ao fim aí dessa trajetória de sofrimento, né, que esse homem tanto viveu, e pretendemos tirar mais algumas lições nesse último sermão, vendo agora o que Deus tem a falar sobre o sofrimento de Jó, sobre aquilo que Jó estava exigindo, né? Ali as respostas de Deus. O que é que Deus tem a falar sobre isso? Deus vai mostrar, como nós já vimos no sermão passado, que Eliú tinha razão. Jó tinha errado ali em alguns momentos, né? Ele teve altos e baixos. Nós vimos como no primeiro sermão ele passou naqueles dois testes infligidos por Satanás na vida dele. Tudo dentro do controle de Deus. O Senhor permitiu que Satanás fizesse aquilo, porque a acusação de Satanás era de que Jó só tinha uma devoção a Deus por causa de interesse. Ele se relacionava com Deus porque Deus o cercava com suas bênçãos e proteção. Mas Satanás também estava querendo acusar ali a Deus, de certa forma, rebaixando a glória de Deus, ao dizer que, Deus, tu não é essas coisas todas não, porque, na verdade, as pessoas só são fiéis ao Senhor por causa daquilo que o Senhor pode oferecer a elas. Então, na realidade, Satanás, mais do que acusar Jó, estava depreciando a glória de Deus, estava ali diminuindo Deus, a grandeza de Deus na vida de Jó, assim como ele faz na vida das pessoas, ele tenta fazer na vida das pessoas, né? A gente viu que Jó passou nesses dois primeiros testes, mas ainda assim continuou com um sofrimento prolongado aí por muitos e muitos meses. A ideia vista nos sermões passados é que esse tempo de sofrimento tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa aprender. À medida que a gente sofre na vida, e isso vai demorando, pode ser que a gente não entenda, mas esse sofrimento, quanto mais ele é demorado, é porque a gente ainda precisa aprender certas coisas nessa vida, e foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Os seus amigos então chegam ali para tentar consolá-lo, a gente viu isso no segundo sermão. À medida em que ficam calados, realmente é uma maravilha o consolo, porque choram juntos, estão ali sofrendo juntamente com Jó, mas quando começam a abrir sua boca, realmente só sai coisa ruim. Porque eles tentam mostrar, eles tentam defender a tese deles ali, a teologia deles, de que Deus está agindo para punir Jó, porque Jó tinha pecado. Então, para eles, a resposta é preto no branco. O sofrimento só pode vir na vida daquele que peca contra Deus, daquele que colheu isso, essa maldade, e como forma de punição, Deus vai lá e retribui esse mal. A gente viu, né, ao longo dos outros sermões que isso não é verdade, porque Jó, na realidade, está sendo acusado falsamente por Satanás, e Satanás está tentando provar o seu argumento. E agora ele está sendo acusado falsamente por seus amigos, né, que ali o acusaram, difamaram, caluniaram, chegaram até o ponto de dizer que Jó era um opressor, que só tinha aquele que tinha porque ele oprimia os órfãos, as viúvas, roubava daquele que não tinha, e por isso ele chegou aonde chegou. Então a gente viu que tudo isso era mentira. Mas enquanto Jó se defendia, ele teve esses altos e baixos, né? Ele algumas vezes realmente demonstrou confiar no Senhor, de que o seu Redentor vivia e que um dia ele iria encontrar o seu Deus, mesmo depois da morte, mas em outros momentos ele chegou a exigir demais de Deus e, exigindo uma resposta, em alguns momentos ele subestimou a Deus, superestimou a ele mesmo, a sua justiça, a sua inocência, mostrando até algumas vezes que ele pensava que Deus era um inimigo dele, que estava correndo atrás do seu calcanhar e não lhe deixava em paz. Então ele pedia explicações a Deus para que Deus revelasse como ele estava avaliando a vida de Jó para poder fazer com que Jó estivesse naquele sofrimento. Porque na mente de Jó, o parâmetro que Deus estava usando não estava fazendo sentido para ele. Então ele queria que Deus desse explicações e muitas vezes ele fez isso de forma exagerada, exigindo de Deus o que Deus não precisava dar. A gente viu isso no sermão passado, em que eu falei de Eliú, esse outro amigo que estava ali e aparece e dá uma nova perspectiva para tudo aquilo que estava acontecendo, mostrando que o sofrimento, na realidade, na vida de Jó,
não era aquilo que os seus amigos diziam, então por isso ele também recriminou os amigos de Jó, e também não era tanto aquilo que Jó estava pensando, porque o sofrimento tinha, na realidade, um caráter de ensinar, de falar mais sobre Deus, né? De ser uma linguagem que Deus usava para nos purificar dos nossos pecados, para nos ensinar mais quem nós somos e quem Ele é. Então a gente viu isso no sermão passado e agora nós vamos ver a resposta que Deus dá a tudo isso que está acontecendo, né? Deus quebra o silêncio aqui no capítulo 38 e ele vai falar um pouco do erro de Jó, novamente, e vai falar também, vai desafiar Jó, fazendo algumas perguntas a Jó, para saber se Jó realmente tem essa sabedoria toda que ele está dizendo que tem, esse entendimento todo que ele está pensando que tem, né? Basicamente vai ser esse o desafio que Deus vai lançar aqui a Jó. Então, verso 1 do capítulo 38, nós vamos começar a ler, mas não antes de fazer uma oração. Você pode me acompanhar aí nessa oração. Santo Deus, nós queremos te agradecer e louvar o teu santo nome, que é grandioso, que é tremendo. Nos ajuda a aprender mais e mais desse livro maravilhoso, que foi escrito já há tantos anos, mas que ainda nos ensina muitas coisas. Que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, me usando na minha fraqueza, nas minhas limitações, mas que a tua palavra encontre os corações e mude e transforme vidas. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, para o capítulo 38, verso 1, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Então Deus quebra o silêncio aqui, como eu falei. A ideia é que Deus estava vendo tudo aquilo, porque ele pergunta: quem é esse que obscurece o meu conselho? Então ele estava vendo o que estava acontecendo, ele estava escutando tudo o que Jó estava dizendo, tudo que os amigos de Jó estavam dizendo. Deus estava ali presente. Embora em silêncio, ele estava ali. Isso nos ensina bastante. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando a responder, que Deus não está vendo, que Deus está em silêncio e nós muitas vezes ficamos desesperados quanto a isso. Só que isso acaba revelando algo oculto dentro do nosso coração. Quando a gente acha que Deus está nos demorando a nos dar uma resposta, significa que a gente acha qual é o melhor tempo para Deus nos responder. Ou seja, a gente tem uma pretensa sabedoria divina. Pensando que somos deuses, pensamos que somos aquele que tem o entendimento de todas as coisas e que pode então dizer qual é o melhor tempo para as coisas. É isso que fica oculto em nosso coração quando nós pensamos que Deus está demorando a responder. Mas Deus não demora a responder, Ele responde no tempo certo, no tempo dele, no tempo exato. Ele não precisa seguir o nosso cronograma, Ele não segue a nossa agenda, Ele segue a agenda dele, dentro da sua soberania, da sua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. Como Deus vai dizer ao profeta Abacuque, né? Quando o profeta Abacuque, no meio de tanta violência do povo de Israel, de tanta injustiça, clamava a Deus por uma resposta e Deus não respondia, Deus ficava em silêncio. Quando Deus responde, ele diz a Abacuque: Abacuque, se tardar, não tardará. A ideia é, se acharmos que está demorando, na verdade não está. Está perfeitamente no cronograma divino. Ele sabe o que faz, ele sabe o melhor momento. E assim, aqui como ele está fazendo com Jó, ele sabe a hora certa de responder. Ele está vendo tudo, ele vê o nosso sofrimento, ele acompanha as nossas dores. Ele pode até ficar em silêncio por um momento, mas ele vai sim trazer a resposta. E talvez a resposta seja ele não falar nada. E isso às vezes pode nos quebrar ainda mais, mas pode nos fazer mergulhar nas Sagradas Escrituras para aprendermos ainda mais do Senhor. Então, confiemos nele. Essa é aquilo que a gente pode aplicar aqui. Nós precisamos confiar e continuar orando em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, porque Deus está vendo, Deus está escutando o nosso clamor. Pode ser que Ele não responda no momento que nós queiramos, pode ser que Ele não responda de fato, mas por meio da Sua palavra, Ele já tem nos dado a resposta suficiente para a gente crer e ficar confiante naquilo que Ele tem para nós. Certo? Deus, então, revela mais uma vez aqui qual foi o erro de Jó. Ele estava obscurecendo, ele estava
por meio daquelas palavras todas que ele estava dizendo, exigindo de Deus, algumas vezes dizendo que Deus era o seu inimigo, ele estava encobrindo os planos de Deus com o seu sofrimento, encobrindo os propósitos de Deus. E por isso Deus mostra aqui que Jó estava errado, certo? E então a ideia é que Deus ele vai fazer perguntas a Jó para que Jó responda, para que Jó então tente provar se ele realmente é sábio ao ponto que ele está parecendo ser, se ele realmente tem esse entendimento todo que ele está parecendo ter, né? E aí Deus vai fazer essas perguntas ironizando a sabedoria de Jó, mostrando, Jó, na realidade você não tem sabedoria nenhuma. Jó, na realidade, esse seu entendimento não é nada comparável a quem eu sou, para que você me exija algo. Então, à medida que Deus for fazendo essas perguntas, desafiando Jó, ele vai ironizar a sabedoria de Jó e ainda por cima vai revelar a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu entendimento. O ser divino vai ser revelado aqui diante dos olhos de Jó, certo? Então, vamos aqui para as perguntas que Deus faz a Jó. Capítulo 38, vamos começar aqui pelo verso 4, certo? Diz o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Então a ideia é que Deus já está ironizando aqui a sabedoria de Jó. Jó, se você é tão sábio, que sabe o melhor momento das coisas, que sabe realmente que você não deveria estar passando por esse sofrimento, né? Que tem todo esse entendimento, que sabe o que é melhor para você, pô, então me diga aí, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra, Jó? Se é que você sabe tanto, se é que você é o dono do saber. A ideia é que Deus está se revelando como o Todo-Poderoso e incomparável. E Jó não deveria estar exigindo alguma coisa de Deus aqui. Não tinha como. Ele é o Criador, o soberano de toda a terra. O Senhor que criou e lançou e estabeleceu os fundamentos de toda a terra. Deus vai revelar o seu grande poder como Criador. E ele vai continuar no verso 5 dizendo: quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. É mais uma vez a ironia de Deus, já que você é o sabichão, Jó. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus aqui ele chega realmente apelando e mostrando, Jó, você está dizendo que sabe das coisas, que tem entendimento. Pois me diga onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra. Me diga se você sabe medir aqui as dimensões dos fundamentos da terra. Jó, você não sabe nada disso. Quem sabe sou eu. Eu sou o Criador, eu tenho controle sobre as coisas, eu sei o que é melhor para a sua vida, eu sei o que é melhor para a terra, sei o que é melhor para o universo. É isso que Deus está querendo mostrar aqui para Jó. E ele continua fazendo as perguntas até que chega aqui no verso 8. E ele diz: quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Aqui Deus está mostrando que ele também é o Senhor dos mares, Ele é o Criador dos mares, ele estabeleceu os limites dos mares, ele projetou cada detalhe, ele desenhou com a sua grande sabedoria e então criou. Enquanto Jó, nada disso pode ter controle. Enquanto Jó nem mesmo existia quando Deus fez tudo isso. Essa é a ideia que Deus está querendo passar. Ele também é o Senhor da luz, ele cria a luz, ele que cria a manhã e a noite. Olha como diz aqui no verso 12. Você já deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o seu lugar, Jó? Já que você é tão sábio, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Vamos lá para o verso 19. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Já você sabe o endereço da luz? Você sabe onde ficam as trevas? Você consegue conduzir elas? Já que você é tão sábio. E aí no verso 21 Deus ironiza,
Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos, não é mesmo, Jó? Você é tão experiente, você fala como alguém tão experiente, você fala como alguém que tenha todo o entendimento, que já viveu tantos anos, então talvez você consiga me dizer qual o caminho da luz, qual a direção, onde ela vive. Não é isso? Percebem a ironia de Deus aqui para demonstrar realmente, passar na cara de Jó, todo o contraste, o abismo que existe entre Deus e a sua sabedoria e entre Jó. Mostrando que não fazia sentido Jó exigir nada de Deus. Jó dizer para Deus mostrar ali o que ele usou para avaliar toda aquela situação. Como se Jó soubesse o melhor para a vida dele. Né? Deus está mostrando isso, passando na cara de Jó. Ele diz mais. Olha o verso 22. Verso 22. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém? Percebe o que é que Deus aqui está mostrando agora? Ele tem um controle sobre o clima. Ele é o Senhor que manda chuva, que manda a neve. Ele é o Senhor que faz tudo isso nos seus mínimos detalhes. E ele está perguntando, Jó, você tem controle sobre isso? Sobre chuva, sobre orvalhos, sobre os relâmpagos? Você sabe pelo menos de onde vêm essas coisas? Jó não sabe. Deixando mais uma vez claro aqui o Senhor, que Jó tem uma diferença muito grande entre o Senhor Deus e Jó. Deus fala mais, ele também é o dono e aquele que controla as estrelas, o espaço sideral. Olha aqui no verso 31. Você pode amarrar as lindas Pleiades, que é uma constelação, né? Pode afrouxar as cordas do Órion, mais uma. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a Ursa com seus filhotes. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Jó, você é capaz disso, de desamarrar ali as estrelas no seu desenho de suas constelações? Você tem um controle sobre isso, Jó? Claro que não. Eu tenho, Jó. Por isso eu sei o que é melhor para o universo, por isso eu sei o que é melhor para a sua vida. E Deus continua mostrando seu poder agora sobre os animais. E ele fala ali no verso 39. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Deus faz todas essas coisas. São perguntas retóricas, né? Deus já sabe a resposta e Jó já sabe a resposta e Deus está fazendo Jó refletir. Deus faz todas essas coisas. Deus tem o controle sobre todas essas complexidades da vida animal, sobre cada detalhe, cada instinto, cada caça dos animais, cada reprodução dos animais. Deus tem o controle disso tudo em suas mãos. Deus está querendo mostrar o seguinte, Deus, ele é o Senhor de tudo, inclusive da vida de Jó, inclusive da nossa vida. E ele sabe o que é melhor para nós. Percebem como, diante do sofrimento de Jó e das dúvidas, dos questionamentos, muitas vezes exagerados de Jó, desse erro de Jó de encobrir os planos de Deus porque ele falava daquilo que ele não conhecia de fato. Deus aqui está se revelando mais ainda a Jó, ele está apresentando ainda mais a ele mesmo para Jó, mostrando que ele é o Criador, o controlador, o sustentador de todas as coisas. Que lição a gente pode tirar disso? A lição de que no sofrimento a gente precisa conhecer mais de Deus. É essa a solução que Deus está dando a Jó. Está se apresentando mais ainda a Jó de forma mais clara. Então no sofrimento a gente precisa buscar mais a Deus. No sofrimento a gente precisa aprender mais de Deus, a conhecer mais esse Deus soberano, esse Deus grandioso. Porque à medida que a gente conhece mais a Deus, eu falei isso nos sermões passados, a gente também vai reconhecer mais quem somos. Porque o padrão é altíssimo. A ideia é que quanto mais conhecemos a Deus, olhamos para dentro de nós e vemos a nossa pequenez. Vemos o nosso pecado, vemos a nossa rebeldia e nos colocamos em nosso lugar.
Nos colocamos em nosso lugar. Né? Fazemos que nem o pastor Miguel costuma dizer, tomamos o nosso chazinho de Simancol, bem quente e sem açúcar. Então, quanto mais sofremos, mais de Bíblia precisamos ler. Mais de Deus precisamos conhecer, para entendermos esse abismo que existe entre a sua sabedoria e a nossa, e entendermos que Ele está no controle, inclusive do nosso sofrimento. Então, Deus continua falando. Ele vai falar no capítulo 39, mais uma vez, como ele tem um controle sobre essa questão da vida animal. E ele vai questionar Jó se ele tem algum poder sobre isso. Ele vai questionar Jó, ele vai falar sobre as cabras, sobre as corças, sobre os jumentos, os bois selvagens e outros animais. E ele vai perguntar, Jó, você tem controle sobre essa vida animal? Você pode, com o seu poder, com a sua força, com a sua inteligência, fazer com que esses animais ali façam aquilo que eles estão acostumados a fazer, Jó? Você consegue domar, você consegue caçar esses animais, você consegue controlá-los? Claro que não. Então por que você me desafia? Se eu sou o Senhor de tudo isso, se eu sou aquele que controla tudo isso. E então, vamos ver só um exemplo aqui de como Deus faz isso, né? No capítulo 39. Olha o verso 9, certo? Verso 9, Deus vai dizer o seguinte, será que o boi selvagem consentirá em servir você, Jó? E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Você consegue, Jó, domar esse boi selvagem? Fazer com que ele trabalhe para você? Você não consegue. Você não consegue. Quanto mais me desafiar, quanto mais tentar me colocar aí na sua caixinha de compreensão, quanto mais tentar me colocar aí nas suas exigências, nas suas demandas, você não consegue, Jó. Você não consegue. Eu estou além aí. Estou além de tudo isso. Olha mais um exemplo, o verso 19. Ele vai perguntar a Jó, é você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante? É você quem dá poder ao cavalo, Jó, para fazer com que ele seja esse animal feroz, esse animal de força? É você, no verso 20, que o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com o seu orgulho? Claro que não, Jó, não é você. Não é o seu poder que dá força a Jó, é o meu. Não é o seu poder que dá força ao cavalo, é o meu poder, Jó. E então, no verso 26, Deus fala, é graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? Claro que não. Não é pela sua inteligência que o falcão faz o voo. É pela minha inteligência, Jó. No verso 27, é por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Claro que não. É pela inteligência e pela ordem de Deus que a águia faz isso. O que Deus está querendo mostrar é o seguinte, cada instinto dos animais, cada detalhe da vida animal, ele tem o poder, ele tem o controle, ele ordena, ele, por meio da sua sabedoria e da sua inteligência, é quem sustenta todas essas coisas. Não é tremendo pensar nisso? Que cada instinto animal, cada coisinha que a gente vê ali na natureza, Deus é quem controla, Deus é quem ordena, Deus é que possui sabedoria e sua inteligência está ali tomando de conta de cada coisa, cada habilidade dos animais. É Deus que está dizendo isso. Isso nos dá um alívio também no meio do sofrimento. Porque quando a gente coloca em uma balança o nosso problema, o nosso sofrimento, e o Deus que está sendo descrito aqui nessa palavra, o Deus que está se revelando aqui, a Jó está se revelando a nós, não tem comparação. Não tem comparação. A gente olha o nosso problema desse tamanho aqui, ó, quando a gente compara com Deus. Quando a gente compara com a grandeza desse Deus que está sendo revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Aquele Deus que governa sobre cada detalhe da natureza, também governa sobre cada detalhe do nosso sofrimento. Diante do sofrimento, a gente talvez conheça, sei lá, uma, duas causas possíveis ali, né, relacionadas, elementos que compõem ali o nosso sofrimento, né, que influenciam o nosso sofrimento, enquanto Deus está vendo o quadro todo, ele vê 10.000 elementos que influenciam a nossa vida, o nosso sofrimento, a nossa trajetória. A gente não consegue enxergar o quadro todo, né? Eu me lembro muito, quando leio o livro de Jó, da música O Tapeceiro.
do Estênio Márcios, uma poesia belíssima, que fala um pouco que a nossa vida é como uma obra de tapeçaria, né? É como se fosse um grande tapete, onde Deus é o tapeceiro, aquele que faz o tapete. E à medida que a nossa vida vai sendo construída, o nosso tapete, né, o tapete da nossa vida vai sendo construída, nele tem algumas linhas alegres, cheias de vida, mas também tem outras linhas negras, linhas que a gente não entende ali. Só que a gente não consegue ver o tapete inteiro formado, porque a nossa vida vai sendo construída. A gente não consegue ver a nossa vida inteira diante dos nossos olhos. A gente vê partes da nossa vida. A gente vê partes do tapete. E em alguns momentos da vida a gente vê partes turvas nesse tapete que a gente não consegue entender. Partes negras, partes de sofrimento. Só que Deus está vendo o quadro inteiro. E Ele sabe que nesse quadro inteiro é uma obra de arte que está ali. Que tudo se encaixa. Tudo coopera para o nosso bem. É linda essa música. Se depois você puder vê-la, ouvi-la, você realmente vai ser muito impactado por ela. E eu lembro muito quando leio aqui o livro de Jó. É isso. A gente não sabe praticamente nada que está envolvido no nosso sofrimento. Mas Deus contempla tudo. E a gente precisa confiar no Deus grandioso que governa a natureza, que governa os céus, que governa os mares, que governa o espaço sideral, que governa o universo. Ele também governa a nossa vida e governa o nosso problema. No capítulo 40, Deus, ele agora pede um retorno aqui, um feedback de Jó, né? Diante de tudo que ele já ouviu, da grandeza de Deus, Deus ele renova o desafio e ele pergunta se realmente Jó ainda quer continuar falando alguma coisa, se Jó ainda quer continuar o desafiando em alguma coisa, né? Então, no primeiro verso, capítulo 40, diz assim: Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Né? Diante de tudo isso que eu te falei, Jó, de quem eu sou, você que contende com o Todo-Poderoso, né, que desafia o Todo-Poderoso, ainda poderá repreendê-lo? A resposta é óbvia. Que responda a Deus aquele que o acusa. Né? Se Jó estava acusando a Deus de pegar no seu calcanhar, de ser um inimigo ali na vida dele, Deus está perguntando, depois de tudo isso que eu lhe falei, você ainda vai me acusar? Você ainda vai me repreender? E aí, então Jó dá a resposta, né? No verso 3, Jó responde e no 4 diz assim: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Jó agora, né, muda o discurso. Ele realmente se cala diante de tudo aquilo que ele já estava ouvindo. Realmente ele se cala, ele fica na dele e diz: não sou digno de te responder, Senhor. Os olhos dele já estavam começando a se abrir mais para quem era de fato Deus, o grande Deus Todo-Poderoso. Percebem como já estava fazendo diferença? O fato de Jó estar conhecendo mais a Deus, ele estava olhando para dentro de si. E a conclusão que ele chega é: eu não sou digno. Não sou digno. É a mesma conclusão do profeta Isaías. Quando Isaías tem uma visão, né, de um alto e sublime trono, de um rei assentado, do Senhor assentado, o Rei dos Reis, da sua glória ali diante dos seus olhos. Quando ele olha para dentro de si, ele diz: estou perdido. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Quando a gente de fato vê a Deus, conhece mais a Deus, como Jó fez, como Isaías viu a Deus, quando nós passamos por essas páginas das Escrituras e passamos a conhecer mais e mais a Deus de perto, tendo um relacionamento com Ele, a gente olha para dentro de si e diz: não somos dignos. Ai de nós. Somente pela graça e pela misericórdia de Deus é que nós podemos ter um relacionamento com Ele, porque somos indignos. Indignos de questionar. Deixando claro aqui, né? Questionar Deus não é errado, né? Perguntar, né? Isso você vê em vários salmos nas Escrituras. Errado na vida aqui de Jó foi ele muitas vezes acusar Deus de ser seu inimigo, de Deus estar procurando alguma coisa para
colocar Jó naquele sofrimento e de exigir a Deus alguma resposta, mostrar ali como é que Deus tinha feito aquela avaliação, porque na cabeça de Jó não fazia sentido. Esse exagero de Jó de contestar ali sua inocência e muitas vezes subestimar a Deus, isso foi o seu erro. Mas de fato não é pecado se a gente questionar e perguntar a Deus sobre alguma coisa que a gente não entende. Isso não é. Mas exagerar nisso, como fez Jó, ao ponto de subestimar a Deus e acusar de ser seu inimigo, isso sim é errado. Mas Jó já está aprendendo a lição aqui. Jó está aprendendo e ele se cala, ele não responde mais, ele não se acha digno de acusar Deus mais de nada. Ele reconhece a sua limitação e desiste de disputar com Deus alguma coisa. Mas ainda assim o Senhor fala uma segunda vez. Ele faz mais uma nova acusação contra Jó. Ele desafia Jó mais uma vez aqui no verso 8. Ele diz: você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Ele está deixando claro que foi mais ou menos isso que Jó fez na primeira vez. E ele está perguntando: você vai continuar a pôr em dúvida a minha justiça? Não. Jó não vai continuar a fazer isso. Jó se cala aqui. Mas ainda assim Deus continua a desafiar Jó a partir do verso 9. E o que Deus vai fazer é o seguinte. Quando Jó estava tentando desafiar Deus, é como se ele estivesse tentando tirar o lugar de Deus ali e se colocando como o grande sábio entendedor das coisas. Então Deus vai fazer as próximas perguntas a partir do 9 para tentar entender. Jó, se você está querendo ser o grande sábio, o grande entendedor das coisas, você tem que estar apto para realizar o meu trabalho. Porque é isso que você está querendo fazer. Você está querendo realizar o meu trabalho. Você está querendo dizer o que é o melhor para as coisas. Então, se você está querendo realizar o meu trabalho, eu preciso te perguntar, eu preciso saber, eu preciso te desafiar para ver se você é apto para realizá-lo. E você só é apto para realizar o meu trabalho se você for como eu. Ou, em outras palavras, se você tiver os meus atributos, o meu poder. E é isso que Deus vai fazer. No verso 9 ele vai perguntar: seu braço é como o de Deus? E sua voz pode trovejar como a dele? Você tem os meus atributos? Você tem aquilo que eu tenho? Porque se você tiver, você pode fazer o meu trabalho. Claro que Jó não tem, não é? No verso 10, adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Se você tem os meus atributos, então seja como eu, glorioso, majestoso. Mas Jó não tem. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra, porque é isso que Deus faz. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem, enterre-os todos juntos no pó, encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Se você tiver aquilo que eu tenho, você vai ser apto a fazer o meu trabalho, e então eu vou admitir que a sua mão pode salvá-lo. Mas você não tem, Jó. Você não tem aquilo que eu tenho. Você não tem o meu braço, você não tem o meu poder, você não tem a minha majestade, a minha glória, a minha honra. Então você não pode agir como Deus. É isso que ele está falando. Nós não podemos agir como Deus, porque nós não temos o poder, os atributos de Deus, não temos a santidade de Deus, não temos a justiça de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus nós não temos. Ele nos comunica alguns atributos, como amor, como inteligência. A gente tem alguns atributos que Deus nos dá por sermos a sua imagem e semelhança. Mas não temos a grandeza de Deus, os atributos de soberania, de grandeza, não temos. Os atributos de poder, não temos. Nem mesmo a santidade de Deus, essa é que não temos mesmo. Então Jó estava perdido, ele não poderia em nenhum momento assumir o trabalho de Deus, como em algumas vezes ele estava parecendo querer fazer. Se por acaso, então, um dia a gente vier a criticar, a murmurar da vida, murmurar de Deus, a gente precisa saber disso. A gente nunca vai saber nem 1% do que Deus sabe. A gente nunca vai ter nem 1% do que Deus tem. Nunca. A gente não tem ideia do que Deus está fazendo, na vastidão desse mundo, na vastidão desse universo. Então a gente precisa calar nossa boca. A gente precisa se colocar realmente no nosso lugar. Até o dia em que nós saibamos pelo menos 1% do que Deus sabe. Ou seja, nunca. Esse dia nunca vai chegar. Esse dia nunca vai chegar. E então Deus aqui, para demonstrar ainda mais a sua força, o seu poder, ele vai fazer algo bem interessante. Ele vai
se comparar, ele vai falar um pouco aqui de dois grandes animais, né? Deus já tinha falado um pouco de animais aqui e tal, mas ele vai usar agora dois animais que são muito famosos aqui nesse livro de Jó, que são animais bem peculiares, que talvez hoje em dia, né, nem se tenha mais, não exista mais. Porque a ideia é que as características que Deus vai dar para esses animais são de animais grandiosos, animais poderosos, que não se vê hoje em dia, certo? O primeiro deles é o Behemoth. Aqui no capítulo 40, verso 15, Deus vai dizer o seguinte sobre esse grande animal. Veja o Behemoth, Jó, que criei quando criei você e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Então é um animal bem forte, né? Um animal musculoso, que come capim, mas realmente um animal que tem lombos fortes. E olha como Deus descreve a cauda desse animal no verso 17. Olha como Deus descreve. Sua cauda balança como o cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Para você que não sabe, o cedro é uma grande árvore, né? Árvore que tem um tronco bem grande, bem largo, bem forte, bem duro. Então ele está dizendo que a cauda desse animal é como se fosse um cedro. É um cedro balançando, ou seja, é uma cauda longa, uma cauda forte, uma cauda poderosa, uma cauda larga. Que animal a gente tem hoje com essa descrição? Muito estranho, bem peculiar. Alguns pensam até que esse animal seja um dinossauro, assim, uma espécie de dinossauro dos tempos antigos aí, porque Jó viveu há muito e muito tempo. Percebem aí como esse animal é poderoso? O que é que Deus está tentando mostrar a Jó? Vamos continuar. Verso 18. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Olha como os membros desse animal realmente eram fortes. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, olha aí, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. É aqui onde Deus está querendo chegar. Ele está mostrando a grandeza do Behemoth. Ele está mostrando a força e o poder do Behemoth e ao mesmo tempo ele diz, no entanto, o seu Criador, que sou eu posso matá-lo a qualquer momento, posso dominá-lo. Porque mesmo o animal mais poderoso não se compara a mim. E você, Jó, quer se comparar a mim? Essa é a ideia. Você, Jó, quer me desafiar? Os montes lhe oferecem tudo o que produzem e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Ninguém. Ninguém poderá fazer isso. Ninguém consegue dominar esse animal. Nem o ser humano conseguia. Somente Deus, o Criador daquele animal. O Deus Todo-Poderoso. É incomparável. Se Jó não consegue nem desafiar o Behemoth, vai desafiar Deus. Então Deus fala de mais um animal bem interessante aqui. Que também não vemos nos dias de hoje, né? Pela descrição. Olha aí, é o Leviatã, capítulo 41. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falar-lhe palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Olha aí, Deus está falando desse animal que provavelmente é uma espécie ali de, sei lá, um animal marinho grandioso, um dinossauro marinho grandioso, um monstro marinho realmente muito forte e poderoso, que Deus está dizendo, você poderá pescá-lo com seu anzol, você poderá pegá-lo pelo nariz, você poderá dominar esse animal? Você acha que ele vai fazer um acordo de paz com você? Vai ter misericórdia de você? É claro que não. Esse é um animal forte, poderoso. Olha como Deus vai falar no verso 7. Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? O bicho era tão poderoso que o couro dele era duro que nem arpão atravessava, que nem lança passava por sua cabeça de tão forte e resistente que era aquele bicho. E aí Deus fala no verso 8.
Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Olha aí, Deus até usa um senso de humor aqui. Jó, se você por acaso colocar a mão nesse bicho, você nunca mais vai se esquecer desse dia. O que é que Deus está querendo dizer? Provavelmente você vai perder a sua mão. E aquela cicatriz, aquela marca ali da sua mão decepada vai ficar com você pelo resto da vida. E aquilo não vai sair da sua cabeça. Vai estar na sua memória o dia que você ousou tocar no Leviatã. Porque esse bicho realmente é muito poderoso. E ninguém consegue dominá-lo. Onde Deus está querendo chegar? A mesma coisa que ele fez com o Behemoth aqui. Quando ele se comparou ao Behemoth. Ele vai dizer no 9. Esperar vencê-lo é ilusão. Se você espera vencer um Leviatã, você é um belo de um iludido. E ele diz, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Ninguém tem coragem de chegar perto para despertar esse bicho do sono. Aí Deus fala no final do verso 10. Quem então, a conclusão é essa, quem então será capaz de resistir a mim, Jó? Se as pessoas não conseguem resistir ao Leviatã, vão resistir àquele que criou o Leviatã? É loucura, é absurdo. Deus está querendo mostrar aqui. É absurdo contender com Deus, desafiar a Deus. É isso que Deus está querendo mostrar. Mas pelo o verso 11 também Deus ainda vai acrescentar um outro motivo aqui. Porque é absurdo contender com Ele, desafiá-lo, exigir alguma coisa de Deus. Ele diz no verso 11, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Ah, que maravilha. Que maravilha o que Deus está dizendo aqui. Que Deus está dizendo o seguinte, o que é que eu devo a você, João? Você por acaso me deu algo para que eu possa retribuir? Você por acaso me deu algo que eu fiquei devendo a você de volta? Claro que não. Eu não devo nada a ninguém. Ninguém me fez um favor para que eu possa retribuir. Porque tudo já é meu, tudo me pertence. Isso é uma maravilha e ao mesmo tempo é assustador. Ao mesmo tempo é assustador. Deus está mostrando que Ele não precisa de nós. Deus está mostrando que Ele não precisa da nossa justiça, que Ele não precisa do nosso louvor, que Ele não precisa nada de nós. Isso pode nos assustar um pouco. Porque se Deus não precisa de nós e nós somos pecadores, o que impede de Deus simplesmente nos destruir? De Deus simplesmente varrer a nossa existência do mapa? Entendem? Outra coisa, como vai dizer D.A. Carson, um grande teólogo e estudioso da palavra de Deus, ele diz o seguinte, não dá para se barganhar com um Deus que não precisa de você. Se Deus não precisa de nós, se não tem nada em nós que Deus precise para que Ele seja pleno, para que Ele se sustente, para que Ele supra as suas necessidades, então, como é que a gente pode querer barganhar com Deus, né? Pode querer fazer trocas com Deus. Ah, Deus, olha a minha vida, Deus. Como eu estou sendo honesto no meu trabalho, como eu estou dando dízimo na igreja, como eu estou sendo alguém fiel à minha esposa, como eu estou sendo um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo pai, uma ótima mãe. Ah, Deus, está vindo aí, né? Estou passando de ano aqui, Deus. Me retribui aí, Senhor. Me retribui esse favor. É impossível a gente fazer isso com Deus porque Ele não precisa de nós. Ele não precisa. O profeta vai dizer que até os nossos melhores atos de justiça para Deus são como trapos imundos, trapos de imundícia. Que, para aquela época antiga, significava os panos que as mulheres limpavam os seus sangramentos. Então, de onde a gente pode tirar na nossa cabeça que a gente pode barganhar com Deus? Que a gente pode usar algum senso de justiça nossa para querer ter algo em troca de Deus. Não existe isso. Paulo vai dizer lá em Atos, capítulo 17, versos 24 e 25, o seguinte, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Entende? Deus não precisa de nada. Ele não tem necessidade. Ele já é pleno em si mesmo. Nas pessoas da Trindade, Ele já é pleno em amor, pleno em santidade, pleno em justiça.
Ele é autossuficiente e não precisa de nós. Muito pelo contrário, nós é que precisamos completamente dele, porque ele é a fonte de todas as coisas, ele é quem supre as necessidades. Entendem? Como é que se barganha com um Deus desse? Como é que se exige algo de um Deus desse? Ele não precisa de nós, do nosso louvor, da nossa adoração. Isso é chocante. Mas entenda, ao mesmo tempo que ele não precisa, não significa que ele não se deleite em nosso louvor, em nossa adoração, em nossa vida, não tenha prazer em nós. Lembra o que ele disse lá de Jó no capítulo 1, quando Satanás chegou em sua presença e disse: vê meu servo Jó, homem reto, não há ninguém na terra como ele, homem reto, que se desvia do mal, homem justo. Deus estava realmente tendo prazer em Jó e se deleitando em Jó e mostrando Jó como um grande troféu. Porque Deus tinha prazer na vida de Jó, porque a vida de Jó era um reflexo da glória dele, daquilo que ele mais ama. Porque Jó tinha ele como seu principal tesouro. O maior tesouro do coração de Jó era Deus. E Deus se deleitava nisso. Deus tinha prazer nisso. Mas ao mesmo tempo Deus não precisa de nós. E isso é chocante. Porque como que um relacionamento assim pode dar certo? Porque os relacionamentos muitas vezes são relacionamentos que envolvem trocas, né? Eu te amo, você me ama. Eu te dou alguma coisa, você me dá alguma outra coisa. Geralmente os relacionamentos humanos são assim. Mas Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nada que a gente tenha a oferecer. Muito pelo contrário. Aquilo que a gente faz, né, o nosso pecado, a nossa rebeldia, só faz atrair mais e mais sobre nós a ira desse Deus. Uma ira santa e justa sobre a humanidade. Então, o nosso relacionamento com Deus só pode dar certo, sabe a partir de quê? Com base na graça de Deus. Com base naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Porque Jesus, justo, de forma perfeita, obediente até a morte, cumpriu a lei de Deus por completo e pela sua justiça, né? Quando nós somos unidos a Ele, quando nós respondemos à mensagem do Evangelho com fé, com confiança, com arrependimento e nos unimos a Jesus, aí nós temos algo a oferecer a Deus. Mas não é a nossa própria justiça. É a justiça de outro. Como dizia Lutero, é a justiça estrangeira a nós. Nós oferecemos a Deus a justiça de Cristo, quando nós estamos abraçados ao Senhor Jesus, unidos a Ele. Aquele que morreu e ressuscitou para nos trazer vida. Não é o nosso dízimo, não é a nossa justiça própria que vai nos fazer salvos e perdoados diante de Deus, mas é a justiça do Senhor, justiça do seu Filho Jesus Cristo. Então, chegamos ao capítulo 42, o capítulo final desse grande livro aqui de Jó. É o capítulo da inversão, capítulo onde as coisas mudam aqui na vida de Jó. E aquele homem que sofria tanto, agora vai ter uma vida restaurada. E eu queria começar do final desse capítulo 42. Eu queria fazer diferente. E eu vou explicar o porquê. No final do capítulo 42, aqui na parte B do verso 10, né, diz assim: o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração e então morreu em idade muito avançada. É o momento da restauração. Depois de tanto sofrimento, Jó aqui ganha de Deus esse presente maravilhoso, essa graça maravilhosa de ter tudo de volta, né? Ali os seus filhos e filhas, os seus bens, agora em dobro os seus bens,
seus filhos não, porque a ideia é que tudo de Jó dobrou, né? As ovelhas, o gado que ele tinha dobrou. Mas os filhos não. Jó teve 7 novamente, 7 filhos e 3 filhas. Porque a ideia é que são filhos em dobro, sim. Porque os primeiros ele ainda verá na glória. Então ele tem filhos em dobro. Aqueles que já estão com Deus e aqueles que estavam com ele aqui. Mas Jó, né, teve essa restauração por completa na sua vida. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Você que está aqui me ouvindo, você que está aqui me vendo nessa mensagem, eu quero que você entenda o seguinte. Deus não tinha obrigação de restaurar isso na vida de Jó. Jó já sofreu demais, então eu vou dar aqui tudo em dobro para ele. Jó reconheceu o seu pecado, então eu vou dar tudo em dobro. Deus não tinha obrigação de fazer isso. Deus não promete fazer isso em lugar nenhum. Entende? Deus não promete que o fim da nossa vida vai ser próspero. Deus não promete que no final do sofrimento vai ter a bonança, a prosperidade, a riqueza. Deus não promete isso. Nessa vida, aí é que está. Nessa vida, Deus não promete isso. Mas existe uma vida por vir, uma vida depois dessa, uma vida mais abundante do que essa, uma vida melhor do que essa na eternidade, que Deus promete àqueles que são servos dele, àqueles que são fiéis até a morte e creram no Senhor Jesus Cristo e estão unidos a ele pela fé. A esses Deus promete uma vida eterna, plena, gozando da sua presença, porque a sua presença é de fato aquilo de mais precioso que podemos ter nessa vida. Não são as riquezas dessa vida, não são as bênçãos e as propriedades dessa vida, mas é o próprio Deus. Ele é a maior bênção do Evangelho e é com Ele que estaremos por toda a eternidade, se tivermos sido resgatados pelo sangue do Filho de Deus. Então, nessa vida, não temos promessa para depois do sofrimento melhorarmos. Veja, por exemplo, a vida de João Batista, homem que sofreu bastante. Como foi que terminou a vida dele? Sem cabeça. Veja os apóstolos, homens também que sofreram bastante, sofreram perseguição. Como foi que terminou a vida deles? Mortos por leões, mortos por imperadores, mortos com cabeças decepadas, mortos crucificados de cabeça para baixo. Nenhum deles acabou a sua vida bem, farto de propriedades, de bens, de riquezas, nenhum. Porque Deus não promete para essa vida. E Ele não tinha obrigação de fazer isso na vida de Jó. Mas Ele fez por sua graça, por sua misericórdia. É por isso que o ponto mais alto desse capítulo 42 não é a restauração dos bens e da riqueza de Jó. Por isso que eu fiz questão de ler primeiro. Porque eu quero deixar por último o ponto máximo desse capítulo 42. O ponto máximo é o que acontece no começo do capítulo 42. São duas restaurações que acontecem. Uma restauração vertical e uma restauração horizontal. Olha o verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Jó reconhece: os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus tem um plano, Ele faz, Ele cumpre. E o plano na vida de Jó, o plano de Deus, era que por meio daquele sofrimento, Jó o conhecesse mais de perto. E foi isso que aconteceu. Ao ponto de Jó dizer: antes, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te vi de uma maneira muito clara, Deus. Agora eu sei mais quem é esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu temo. E é por isso que eu olho para mim e me arrependo. Eu olho para mim e me acho indigno. Percebem? De fato aconteceu aquilo que Eliú tinha dito. O sofrimento ia purificar Jó. O sofrimento ia ensinar mais de Deus para Jó. E ele agora está entendendo mais quem é Deus. E por consequência entendendo melhor quem ele é. Indigno, impuro. E por isso que ele se arrepende no pó e na cinza.
E há aqui uma restauração maior do que a restauração dos bens. É uma reconciliação entre Deus e Jó. Porque Jó se arrepende dos seus pecados e confessa. E então há reconciliação, há uma restauração vertical aqui. E Jó aqui confia completamente nos planos do Senhor, que ele mesmo diz que não podem acabar, que não podem ser frustrados, que não podem ser interrompidos, que não podem ser desafiados. É isso que acontece aqui na vida de Jó. Mas depois disso, acontece uma outra restauração importante. Uma restauração horizontal entre Jó e seus amigos. Olha o que diz o verso 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Isso aqui não significa que Jó não tenha errado. Deus já tinha mostrado o erro de Jó. Mas Jó não fez como os amigos. Jó não caluniou, Jó não fez falsas acusações, Jó não mentiu, Jó não deu aquela resposta preto no branco, como se dissesse, olha, Deus faz assim, viu? Sempre assim, Deus pune o malvado, Deus pune aquele que é pecador, o ímpio, e por isso os ímpios sofrem, e Deus faz prosperar o justo, viu? É assim que ele faz. Jó não fez isso, como os amigos fizeram, tentando mostrar como Deus agia, sem nem saber como Deus age. E Deus, por isso, está recriminando aqui e exortando os amigos de Jó. Deus não faz isso com Eliú, em nenhum momento, porque Eliú... E então, o que é que Deus propõe aqui, diante do pecado dos amigos de Jó? Verso 8. Vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros. Com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus propõe que eles façam sacrifícios, mas não eles mesmos. Jó faça por eles. Primeiro, por que os sacrifícios? Porque cada sacrifício do Antigo Testamento, como eu falei no primeiro sermão, cada sacrifício que Deus exigia desses animais, esse sacrifício de sangue, apontavam para o sacrifício maior que aconteceria no futuro e que já aconteceu quando nós olhamos para o nosso passado. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, o cordeiro definitivo que tira o pecado do mundo e que por meio da sua morte pode nos trazer paz. Por meio da sua morte nos traz salvação, nos traz reconciliação, nos traz perdão de pecados. Então, cada sacrifício que era realizado ali precisava ser feito com base naquele que seria feito no futuro, no Messias prometido que viria, naquele que foi prometido desde Gênesis 3,15, que viria e esmagaria a cabeça da serpente, o prometido, o descendente da mulher. Pois é, ele se sacrificaria. É por isso que Deus está propondo, façam esses sacrifícios. Mas por que Deus pede a Jó para fazer o sacrifício por eles e orar por eles, e não eles mesmos? Será que é porque Jó era melhor do que eles? Não, não é isso. Não é isso. É porque Deus está intentando aqui uma restauração horizontal. Como assim, Isaac? Pense comigo. Quando esses amigos foram atrás de Jó e dizer, olha Jó, Deus pediu para que a gente viesse aqui, para que você orasse por nós, você fizesse esse sacrifício por nós. Havia mágoa entre as duas partes. Lembrem que foram discussões ali acaloradas, falsas acusações, mentiras de um lado para Jó. E Jó devia estar muito magoado. E quando eles chegam ali, Jó está precisando agora orar por eles, fazer um sacrifício por eles. Pode ter havido ali um certo constrangimento no começo, mas depois houve união, houve reconciliação. Porque experimente orar por alguém que te maltrata. Experimente orar por alguém que te persegue no trabalho. Experimente orar por alguém que fala mal de você na vizinhança. Experimente orar por aquele seu vizinho chato, que muitas vezes te esculhamba, coloca o som nas alturas e você fica agoniado com aquilo. Experimente orar por essas pessoas. Você vai amá-las. É inevitável. Quando você ora por alguém constantemente, quando você pede a Deus para que perdoe essa pessoa, quando você pede a Deus para que abençoe essa pessoa,
certamente você vai criar um vínculo afetivo com essa pessoa. É isso que Deus está querendo fazer aqui, que haja reconciliação horizontal. Foi isso mesmo que aconteceu. Esse é o ponto máximo do capítulo 42. Não é a restauração dos bens de Jó, que Deus nem era obrigado a fazer. Mas se Jó já tivesse se restaurado com Deus e restaurado com seus amigos, aí já bastava. Porque Jó já tinha entendido o que Deus estava fazendo na vida dele. Jó já tinha entendido, né? Não tudo, é óbvio, porque ele não soube lá do que aconteceu no céu, né? Com a acusação de Satanás, e Deus não precisou responder isso. Deus só precisou se revelar mais a Jó. Deus só precisou mostrar que estava presente. E Jó confiou nisso. Basta a gente conhecer isso do nosso sofrimento, que Deus está conosco, que Ele nos sustenta. E isso vai ser suficiente para nos dar motivação e continuar firmes no Senhor. Agora, para encerrar, talvez você esteja se perguntando, cadê Satanás, né, nessa história toda? Foi aquele que acusou no início, mas não aparece mais em nenhum momento no livro. Satanás está humilhado. Naquele momento, Satanás está humilhado. E hoje ele também está humilhado. Hoje ele está humilhado também. Ele foi humilhado porque Deus mostrou a todo o céu e a todo aquele que pudesse ver que Jó era fiel, não pelos bênçãos, mas por quem Deus era. Ele mostrou isso. E Satanás foi humilhado porque houve restauração, reconciliação. Da mesma forma, hoje, Satanás se encontra humilhado porque o Filho de Deus morreu naquela cruz para que hoje ele não pudesse acusar nenhum daqueles que creem em Jesus Cristo. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15, Paulo vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, ele despojou Satanás, ele desarmou Satanás, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu na cruz Satanás. Jesus pisou na cabeça da serpente naquela cruz, morrendo e ressuscitando para trazer vida a quem estava morto em seus delitos e pecados. Rasgando, cancelando o escrito de dívida que nós tínhamos contra Deus e pregando naquela cruz. Satanás foi humilhado, foi derrotado naquela cruz. E no final ainda será derrotado de uma vez por todas, porque a sua derrota plena ainda o aguarda. E em Romanos 8, 33 e 39, Paulo fala a conclusão de tudo isso. Ele vai dizer: quem fará então alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se Satanás foi humilhado, se Satanás foi derrotado, se nós fomos justificados por Deus mediante Jesus Cristo, quem pode fazer alguma acusação contra os filhos de Deus? E Paulo responde lá em Romanos 8, 33. É Deus quem os justifica. É Deus, é a justiça de Cristo, não é pela nossa própria justiça. Então, se Satanás vier por acaso a nos acusar, nós temos o que? Um advogado, Cristo, junto ao Pai, que vai mostrar: olha, eu me entreguei por eles, não é pela justiça deles, é pela minha justiça. No verso 34, Paulo vai dizer: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Satanás não pode. Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem mesmo o poder de Satanás, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando somos unidos a Cristo, nada pode nos separar dele, nem mesmo Satanás e suas acusações, porque Cristo venceu em nosso lugar. E ele vencerá de uma vez por todas, também ainda, quando vier no seu grande reino. Então, não há pecado tão grande
dos amigos de Jó e nossos, que Deus não possa, através do seu Filho, nos perdoar. E essa é a maravilha que esse livro termina nos ensinando. Eu espero que isso tenha sido impactante para a sua vida, tenha lhe edificado de alguma forma. E que Deus lhe abençoe e lhe dê um excelente dia na presença dele. Deus abençoe cada um.